Gênesis capítulo de número 1, verso de número 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Talvez você já seja cristão e essa afirmativa, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, talvez isso para você seja algo comum, seja algo que já não lhe traz nenhuma informação nova, porque você talvez já tenha estudado sobre isso, você já tenha conversado sobre isso com o seu líder, ou na sua igreja, enfim, com as pessoas, ou você já tenha visto pregações a respeito disso. Mas o assunto, Deus criou os céus e a terra, para muitas pessoas ainda continua sendo uma incógnita, dada a proporção de como um Deus teria feito céus e terra. E mais do que isso, né? Para muitas pessoas existem dúvidas ainda a respeito da existência de Deus. Mas eu quero falar para você hoje a respeito do Deus da criação. Nós vamos começar esse estudo de hoje falando a respeito do Deus da criação. Deus ele se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva, né? E aí a gente já vai partir para a ideia da construção do ser humano. A imagem, sua imagem, né? Gênesis 1, 27, 1, 26 e 1, 27. Porque Adão e Eva, eles foram criados à imagem de Deus, podiam comunicar-se com ele e também com ele ter comunhão de modo amoroso e pessoal. Então, Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. Isso tem que ficar também muito claro na nossa mente. E Deus ele dotou o homem, Adão e Eva, de condições as quais lhes davam, né, ali a possibilidade de eles terem contato direto e comunicação direta com a pessoa de Deus, né? E por que ele fez isso? Porque desejava ter esta comunicação. Deus ele desejava se comunicar com o homem, Deus ele desejava estar na presença do homem, né? E permitir com que o homem ele estivesse também na sua presença, certo? Deus ele também se revela como um ser moral, que criou tudo de forma boa, né? E portanto, né, a criação de Deus ela esteve produzida em estado de perfeição. O que é estado de perfeição? Quer dizer que tudo aquilo que Deus fez era necessariamente bom e, como tal, né, não tinha pecado. A gente vai ver no Novo Testamento a afirmação de que o salário do pecado é a morte. Então a gente pode concluir que, como todas as coisas foram criadas por Deus, né, criou todas as coisas como sendo boas, sem pecado, então a morte, ela ainda não fazia parte da estrutura daquilo que fora criado até aquele momento. Então, né, Deus ele se revela como um ser moral, tá certo? Um ser que se constitui, né, como alguém essencialmente bom, essencialmente livre, né, do pecado, e desta maneira, tá certo? Desta mesma maneira, como a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós também fomos criados, assim como toda a criação na Terra, né? Nós também fomos criados sem a existência deste pecado ou de qualquer pecado na nossa vida.
ao terminar Deus a obra da criação, ele contemplou tudo o que ele fez, na verdade, e observou que tudo aquilo que ele fez era bom. Tudo aquilo que ele fez era bom. Ele chegou a essa conclusão, livro de Gênesis, capítulo 1, verso de número 31. Tá? Ele chegou à conclusão de que tudo era bom. Mas esta conclusão foi surpreendente para ele? Não. O objetivo de Deus era construir de fato tudo bom. E assim ele o fez. Não foi uma simples afirmativa. Peraí, vamos aqui fazer uma capinha de celular, né? Aí vai, faz a capa de celular, olha para a qualidade dela, olha, de fato, ficou bom. Não, Deus ele sabia o que estava fazendo, tá certo? Deus ele planejou toda a criação para que ela fosse boa. O ato de declarar que era bom ou que era muito bom, ele não é um ato vazio em si, tá certo? Ou de surpresa. Não foi surpreendente para Deus, tá certo? Que ele tivesse criado todas as coisas boas ou muito boas. Foi de caso pensado, por assim dizer, né? Deus ele cria todas as coisas de forma boa ou muito boa e ele declara, né, para registro, por assim dizer, que tudo aquilo que ele fez era bom. Posto que Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles também não tinham pecado, né? A gente vai ver a discussão sobre essa questão no verso 26 do primeiro capítulo de Gênesis, né? Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, também não tinham pecado, assim como Deus, ele também não tinha. O pecado ele entrou na existência humana quando Eva foi tentada pela serpente, né? Nós conhecemos a história de Gênesis capítulo de número 3, Romanos 5:12, Apocalipse 12, verso de número 9. Então, aquilo que era essencialmente bom, como a gente discutiu até agora, deixou de o ser, né? Por quê? Porque foi contaminado pelo pecado. Então, como a gente acabou de ver, né, e chegamos até este ponto, esta criação, né, de Deus, ela teve o seu auge na declaração de 1:31, onde diz que tudo que Deus criou era bom, mas esse auge ele não durou muito tempo, tá certo? E chegamos à conclusão aqui que através do pecado, descrito no capítulo de Gênesis, capítulo de número 3, a raça humana, a existência humana, ela foi contaminada pelo pecado e aí aquela declaração fática de que era bom deixou de existir, tá certo? Vou falar rapidamente para vocês aqui a respeito ainda desse Deus da criação, né? Essas discussões que existem entre a teoria da lacuna, por exemplo, né? Que diz que algo pré-existente foi criado e que essa criação pré-existente, ali houve morte. Há um grupo de pessoas que, por exemplo, quando vão discutir a respeito das ciências, né, sobretudo naquilo que representa aquilo que se convencionou chamar de dinossauros, né, acredita-se que aquilo ali foi numa criação anterior, tá certo? E que essa criação anterior ela foi desfeita por Deus e se iniciou uma nova criação conforme esta que nós acabamos de falar. Ora, fazer esse tipo de afirmação é dizer que a morte ela não é fruto do pecado. Por quê? Porque se Deus ele fez criaturas e depois as desfez à sua própria vontade, está deixando claro para a gente o quê? Não, Deus ele fez, agora desfez, e como ele fez isso, né,
A morte, então, ela não é fruto do pecado, mas sim fruto da vontade de Deus. Tá? E não existe nada na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, que embase a ideia de que a morte ela não é fruto direto do pecado. Então, esta visão, no meu entender, ela se encontra equivocada. Uma segunda discussão a respeito desse tema da criação é justamente o fato de que muitas pessoas acreditam que esses dias, né, dos 7 dias da criação, de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, eles não são literais. Tá? E aí vem trazer, né, como base para isso aquela afirmativa que diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Ora, esta afirmativa ela quer dizer que Deus é eterno e infinito, tá correto? Né? Quando a gente fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia, a gente está dizendo necessariamente que o tempo, tá, não exerce influência sobre Deus. É simples, é somente isso. Tá? O tempo, né, ele não exerce influência sobre Deus. Como Deus é eterno, como ele sempre existiu, como ele sempre vai existir, como ele é autoexistente, então o tempo para Deus ele não faz cócega na sua existência. Né? Ele não traz nenhum tipo de problema para a pessoa de Deus. Então, mas essa questão de se o tempo, tá, da criação ele é literal ou não, eu também não posso chegar para você e dizer que não seja. Particularmente, eu acredito no tempo como sendo literal. Bom? E o que vem corroborar, né, esse tipo de afirmação são os originais naquilo que diz quando a gente lê, né? E tarde, manhã, o primeiro dia, tarde, manhã, o segundo dia. Quando você analisa o contexto, né, dessas afirmativas no literal, naquilo que é o original bíblico, não se encontra nenhum tipo de visão que venha corroborar com a ideia de que esse lapso temporal entre o primeiro e o segundo dia não tenham sido de 24 horas, assim como do segundo para o terceiro e daí sucessivamente. A contagem de tempo no planeta Terra, tá certo? Ele sempre teve 24 horas. Eu vou te dar, por exemplo, uma informação. A sua célula, ela se duplica ou se regenera em 24 horas. O nosso relógio biológico interno, ele funciona em 24 horas. Isso não sou eu necessariamente que estou falando, é a ciência que fala, que afirma isso. Né? Então, tudo está relacionado com a criação de Deus. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Tá? Então, eu não consigo encontrar nenhum tipo de base para dizer que esta criação ela não é literal, tá bem? A gente falou sobre o Deus da criação, né? E revelou que esse Deus ele é revelado na Bíblia como sendo um ser infinito, eterno, autoexistente e a causa primária de tudo que existe. Né? Nós vimos também que Deus ele se revela a Moisés, e Moisés, no livro de Salmo 90, verso número 2, faz a afirmativa, né, de que antes que o monte nascessem, de que tudo, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu é Deus, está escrito no livro de Salmo, verso número 2. Né? Nós vimos também que Deus ele criou tudo que existe de forma finita, né? E Deus, ele sendo infinito,
ele independe e está acima de toda a sua criação, né? Nós vimos também, né, que Deus ele criou Adão e Eva, os primeiros, né, seres humanos, que receberam a ordem de dominar, de sujeitar a terra, de frutificar à sua imagem, né, como seres morais também, assim como Deus o é, né, e dotou esses dois, e daí sucessivamente, da capacidade de comunicação. Deus ele também se revelou sendo um ser moral, como alguém que criou todas as coisas sem a existência de pecado. E nós vimos que o pecado ele adentra, né, a criação, corrompendo esta criação, né, como sendo um ato de Satanás que tenta a pessoa de Eva, e esta leva também Adão a cometer pecado. Tá bem? Deus ele foi criado, perdão.